quer um seguro que é seguro. HDI. Então não perca tempo e vem para HDI Seguros. Aquele que cabe sempre no seu bolso. HDI. O carro fica seguro é com HDI Seguros. Eu tô tranquilo porque eu tenho seguro. HDI. Pro dia a dia, pra casa, pra moto. HDI Seguros. Pra você ou pra família. HDI. Certeza que te deixa seguro. HDI. HDI. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 19 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais aí para você curtir, seguir, compartilhar a Folha, também pela Alexa, pelo aplicativo exclusivo da Folha. Você pode baixar, inclusive, na sua lojinha de app, e de lá você vai, né, acompanhar toda a nossa programação. São 7h06 em Campos. Muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo.
E para hoje, Campos tem previsão de calor, hein? Pelo menos em relação aos dias anteriores. Amanhece frio, mas a previsão é de hoje tempo bom com céu claro, sol, máxima de 31, mínima de 18. Agora aqui no centro da cidade faz 20 graus. Não há previsão de chuva. No programa de hoje, com o 7h07, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Também com o jornalista e repórter de política do Jornal Folha, temos o prazer de receber a Rosana Rodrigues, professora, reitora da UENF, com a gente nesta manhã para falar sobre o aniversário da UENF, a Escola Agrícola Antônio Sarlo, que agora também é um novo campus aí da UENF, finalmente, né? E a retomada da Escola de Cinema. Vamos falar também sobre política, as eleições 2026 em destaque aqui no programa. Agora começou já aí o período de propaganda eleitoral, daqui a pouco começa também no rádio e na televisão, então a gente tem que abordar esse assunto, que é, claro e evidentemente, tema importante que deve passar por todos os níveis de conversa possível para a gente debater e entender melhor, por exemplo, como que a Rosana vê as pesquisas aí para governador, senadores na sua projeção e também para presidente da República. Rosana, só passar aqui pelo jornal Folha da Manhã, hoje é o impresso, né? E já a gente começa a bater esse papo que tenho certeza vai ser muito bom como sempre. Obrigado pela presença desde já. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E também de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da nossa região. Em destaque hoje, no Jornal Impresso Folha da Manhã, está aqui na capa do jornal, 3 peruanos presos no Espírito Santo após furto em hotel de Campos. O trio foi localizado após uma ação conjunta entre a Polícia Civil, PRF, CCO e Guarda Municipal de Vitória. Em destaque ainda, e aí tem aqui a foto do trio aqui, ó, capturados, os 3 suspeitos foram presos em flagrante na posse do material que havia sido furtado. Cobertura completa aqui na página 8 do jornal. Falta de luz por mais de 2 horas afeta comércio na área central. Destaque também no jornal Folha da Manhã. Justiça Eleitoral. Ações pedem impugnação de Garotinho e Eduardo. Página 3. Ainda no jornal Folha da Manhã. Comissão avalia impactos. Ressaca afeta a estrada entre Farol de Santo Tomé, em Farol de Santo Tomé, né? E ali fica muito complicada a estrada, sempre refeita e destruída ali pelo avanço do mar. Em crise, Casas Bahia fecha mais de 290 lojas. São Salvador, motorista é detido após invadir praça com o carro. Ainda na capa da Folha, presidência da Câmara, Paz quer Silvinho e Vlad quer manter Fred. Também é destaque aqui na página 3 do jornal Folha da Manhã. Ligação clandestina identificada em área de uma escola particular, bem no centro de Campos. Águas do Paraíba detectou trabalho ali em toda a área desse bairro aqui, próximo ao centro. Fiscalização da Águas do Paraíba. Lula e Flávio em empate técnico em 2 pesquisas. Goita faz 14 anos com tradição e filme. Ontem foi complicado, não, ontem foi um dia muito, muito ruim para a dramaturgia brasileira como um todo, né?
E eu fiquei confuso, confesso que eu fiquei confuso, porque cedo a gente falava aqui, ainda no Folha no Ar, da morte da Laura Cardoso, aos 98 anos, e quando eu fui ligar a televisão mais tarde, está lá Globo News anunciando a morte de Glória Menezes. Eu falei, gente, será que eu falei errado? Será que eu confundi as pessoas? Não. Infelizmente, ontem, as duas faleceram. A Glória Menezes também faleceu no dia de ontem. Lamentamos, né? Profundamente. Deixaram aí, com certeza, bons legados. Bom, 7h12. Só rapidamente, Rosana, desculpa. Só queria mostrar que tem uma matéria muito legal aqui no Goitacás, na Folha 2. São 114 anos, gente. Isso não é qualquer cidade que tem isso. O filme estreia nos 114 anos do clube. Tá aqui, ó, Goitacás, o filme. Bom, Rosana, que prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. É sempre bom poder conversar sobre educação, principalmente numa cidade universitária que somos. Reitora e professora da UENF, Rosana, bem-vinda, bom dia. Ô Cláudio, muito obrigada pelo convite, um bom dia a você, ao Aloísio, ao Everton, obrigada também a quem está nos assistindo, né? Então, eu também fico muito feliz com o convite e deixar também aqui os meus sentimentos para todos os fãs e familiares da Laura Cardoso e da Glória Menezes, que sem dúvida, quem nunca, né, assistiu e torceu pelos personagens dessas grandes atrizes que nos deixaram. Então, deixar também aqui os meus sentimentos, né, em nome de toda a comunidade universitária, para todas as pessoas que apreciaram essas grandes atrizes. Sem dúvida. Foi um dia muito ruim ontem, né? Infelizmente. Meu caro Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã e integrante, claro, dessa bancada também do Folha no Ar. Bom dia, bem-vindo, amigo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Rosana, bom dia, Luísio, bom dia aos ouvintes e espectadores do Folha no Ar. Hoje a gente vai bater esse papo com essa grande reitora, né, da nossa universidade, e vamos pensar na eleição, pensar no novo curso técnico de cinema. Então tem muita coisa para a gente bater papo hoje. Com certeza. E deixa eu trazer o bom dia então e já pedir para abrir esse programa de hoje com a nossa Rosana Rodrigues, o diretor de redação do Grupo Folha e jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Aloísio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Saudações. Saudações também, rubro-negra, para a Rosana, ao Everton. Fazer o quê, né? Ser Flamengo é isso. 4-1 aqui, ó. E parabéns, Nogueira. Ontem, São Fábio levou vocês adiante na Libertadores, né? E aquela coisa, né? Você sabe qual o cúmulo da coincidência, né? Ser Fluminense é o Maracanã Chaô Tricolor. É boa. Nem tanto. Vocês ficam até atrás de Botafogo e torcida, cara. Então, falando do Vasco. Mas, enfim, parabéns. É o time do meu pai, eu tenho muito carinho pelo Fluminense. E eu vi ontem pelo vídeo que eu sigo, o Ninja, né? Ele é tricolor inchado, né? Cantou a pedra que Fábio ia defender, e Fábio defendeu, e depois vocês aí numa próxima fase dos Libertadores, que é sempre muito importante, né? Afinal, vocês foram campeões recentemente nos Libertadores, né? É no belo trabalho do Farol de Felipe Diniz, 2022 ou 23. 3, eu acho. Não tem muito tempo, não. 23, 23, em relação à matéria do motorista que invadiu a Praça Salvador com o carro, Santíssimo, ele estava embriagado, né? O que é mais grave, está na matéria, foi feito teste de bafômetro, né? Estava embriagado, né? Perigo, não matou alguém por sorte, né? Inclusive a si próprio, esse ferido, né? Enfim. Que sirva de exemplo. Bom dia, Rosana, prazer ter você aqui, vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos, o eixo, o primeiro bloco, e eleições, no segundo e no terceiro, final, estamos hoje a 44 dias,
46? 46. 46 dias e 44 minutos da abertura da urna de 4 de outubro. Bom dia, Everton. Rosana, como é que foi, primeiro, a comemoração? Foi agora, o aniversário da UENF foi agora no domingo, né? 16 de agosto. Como é que foi a comemoração dessa data tão importante para a UENF? São 33 anos, né? E sei que teve, inclusive, um colega nosso, Marco Antônio, participou como chargista, um chargista muito talentoso, colega nosso aqui da Folha FM, disposição do charge dos reitores no sábado na Vila, né? Teve também coral no domingo. Fala um pouco da programação e da data, por favor. Bom dia. Oi, Aloysio, bom dia. Um prazer a gente poder falar aqui sobre o aniversário da nossa instituição. Para nós, o aniversário da UENF é coisa muito séria. Nós comemoramos, na verdade, no mês inteiro de agosto. Então, nós começamos com o segundo Festival Goitacá de Cinema, que foi um sucesso absoluto. Deixar aqui os agradecimentos e o reconhecimento ao Fernando Souza e a toda a equipe. Foram mais de 2.000 filmes inscritos, muitas mesas redondas, e nós tivemos a oportunidade de termos as crianças da escola agrícola, né, participando de exibições de filmes infanto-juvenis e muitos entrando no cinema pela primeira vez. Então, isso nos enche de orgulho e demonstra o que nós pretendemos, né, em termos de consolidação de atividades culturais e de oportunidades e ofertas para todas as camadas da sociedade, né, todas as faixas etárias. Depois a gente teve o nosso Consune solene. Ele é uma tradição, e nesse Consune solene nós entregamos o título de professor emérito ao professor Messias Gonzaga Pereira, recentemente aposentado da instituição, uma pessoa que liderou pesquisas de grande relevância, não só para a universidade, para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Ele foi o coordenador de um projeto chamado Frute Mamão, apoiado pela FINEP, pela UENF, pela FAPERJ, e que culminou em novas cultivares de mamoeiro, trazendo para o Brasil uma economia de milhões de dólares. O Brasil passou de importador de sementes de mamão para um exportador, não só das sementes, né, dos frutos ele já era, mas consolidou a sua posição no mercado internacional por meio desses novos genótipos de mamoeiro, todos desenvolvidos sob a liderança do professor Messias. Então, deixar aqui um abraço para ele também. E também fizemos a outorga da medalha Darcy Ribeiro, que é a honraria máxima da instituição, para a professora Denise Pires de Carvalho, a presidente hoje da CAPES, que foi também a primeira mulher a ser eleita reitora, né, a primeira a ser levada ao posto de reitora na UFRJ. Então, depois de 100 anos, a UFRJ elegeu uma reitora e foi a professora Denise. Hoje ela está na presidência da CAPES e ficou extremamente emocionada com a homenagem, e vários amigos vieram prestigiar, enfim, de várias instituições do país vieram prestigiar a entrega dessa medalha. Então, foi um momento muito importante para nós. No sábado, nós continuamos a comemoração com a inauguração de uma galeria chamada Legado em Cores, que retrata, então, os reitores e personalidades importantes que deixaram o seu legado, a sua marca na UENF, e essas caricaturas foram feitas, como o Aloysio bem colocou, pelo talentosíssimo Marco Antônio Rodrigues. Eu tive a oportunidade de visitar uma exposição dele na Fundação Benedito Pereira Nunes, em que ele retratou os diretores, os presidentes, na verdade, da fundação, e aí eu conversei com ele porque achei a ideia genial. É uma forma lúdica, alegre,
artística, né, de deixarmos registrado a história da instituição por meio das pessoas que dedicaram um tempo da sua vida para estar à frente, né, da instituição. Então, ele elaborou as caricaturas e nós fizemos essa inauguração no sábado à tarde, apesar daquela chuva intensa que caiu aqui no município. E nós ficamos muito felizes com a presença, vários reitores estavam lá, e nós ficamos muito felizes com a presença do professor Pedro Karagiliskov, que foi o segundo reitor da universidade, e nós convidamos, enviamos convites a todos eles, e ele veio para nos prestigiar nessa data e ficou imensamente feliz com o resultado. Então, foi uma inauguração muito bacana, é uma exposição permanente, então as pessoas vão poder visitar essa exposição todas as vezes que forem à Vila Maria. Tem uma sala dedicada só para essas caricaturas e nada mais justo, né, do que a gente fazer essa homenagem na nossa Casa de Cultura, a Casa de Cultura Vila Maria. E no domingo tivemos a apresentação do coral, com a regência da Érica Pontes, participação da nossa equipe toda. Quero deixar um abraço para a Érica, para o André, para o Gustavo. Foi realmente um espetáculo incrível e foi tão bom que a gente está pensando em repetir esse espetáculo para comemorar aí 1 ano da UENF-FM, a nossa rádio, que deve acontecer em outubro. Mas as comemorações ainda não cessaram, tá? Então, amanhã nós teremos uma palestra de um pesquisador argentino, que vai falar sobre soberania em épocas de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial. Então, amanhã ele vai estar conosco. Ele é um pesquisador do CONICET, da Argentina, que corresponde ao CNPq, né, na Argentina. Então, ele vem nos visitar e vai fazer essa palestra. Hoje, né, quarta-feira, tradicionalmente, nós temos a UENF no Palácio, que é a nossa feira de ciências no Palácio da Cultura. Então, seguimos aí com várias ações ainda. Aí, essa semana, amanhã, nós teremos o 3º simpósio Caminhos de Barro. Já deixo aqui também um abraço para a Idamara, professor Jonas Alexandre, e convidar a todos para irem participar, porque realmente é um espetáculo, o trabalho em artesanato com barro feito por essa equipe. Então, seguimos em comemoração, e a gente fica extremamente feliz, nós ficamos extremamente felizes com essa possibilidade de abrirmos mais ainda as nossas portas para que as pessoas possam participar de muitas atividades científicas, culturais, de extensão, enfim, é uma grande comemoração, esses 33 anos da universidade, que tem como tema, só para encerrar, valorizando o nosso território. Tá? Então, algumas pessoas estão sendo presenteadas com uma caixa contendo vários produtos locais, valorizando o artesanato, as doceiras, a cachaça, então, vários itens que são tradicionais aqui do município. Então, é uma forma também da gente divulgar a cultura de Campos. Muito bom, tem que comemorar, não tenha dúvida. E a gente fica muito feliz por isso, 33 anos de muito avanço. Agora, tem uma parte que aí não pode parar o trabalho, né? Que a gente acompanha há muito tempo, desde 2011, se eu não estou enganado, isso ainda na Continental. A gente falava aqui, começava a discutir e debater sobre a UENF assumir o Colégio Agrícola Antônio Sarlo. Definitivamente, a partir de maio deste ano, o governo fez um decreto e passou para a UENF, então, aquela responsabilidade para justamente não deixar aquela tradição acabar. Bom, vou te fazer várias perguntas, vou tentar resumi-las aqui, mas gostaria de saber como é que vai ficar todo aquele campus agora, né? Mais um campus aí da UENF. A Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo, a Escola Estadual Fundamental, do Ensino Fundamental, que é também agrícola. Eu queria saber como que será a integração dessa escola com o fundamental, o técnico, pesquisa, e aí vem a graduação da UENF. Queria saber se
teremos novos cursos e se haverá também uma integração com aquele parque tecnológico agropecuário sensacional que é ali do lado. Como é que está de ideia para esse novo desafio, Rosana? Olha, o Cláudio, é quase como se a gente estivesse criando a UENF novamente. Tá? Então, assim, aos 33 anos foi como uma renovação de votos, vamos dizer assim, né? Então, o processo foi muito longo, muito burocrático. Todas as vezes que você avançava alguns passos, os atores mudava alguém na presidência, mudava o governo, e aí você tinha que começar tudo de novo. Mas, finalmente, o governador assinou o decreto em maio, e nós iniciamos imediatamente o processo de transição junto à FATEC. Na nossa proposta, nós assumimos do 6º ao 9º ano, né, uma escola rural, então o básico do 6º ao 9º ano, ele ficará também sob nossa responsabilidade, e o nível médio, técnico, agrícola, que já existe na escola, por óbvio. Então, nós assumiremos isso e garantimos aos estudantes e aos seus familiares que eles não necessitarão mudar de grade, não vai haver nenhuma solução de continuidade para aqueles que já estão matriculados, então eles vão ter as mesmas oportunidades de terminar o curso do jeito como começaram. Mas a partir do próximo ano, a gente deve fazer, sim, algumas modernizações na grade curricular, especialmente do técnico, trazendo para o ensino médio agrícola, né, algumas propostas inovadoras dentro da agricultura, uma agricultura regenerativa, agricultura digital. Então nós vamos introduzir novas disciplinas, trazendo mais contemporaneidade para o curso, e aqueles que quiserem também fazer essas disciplinas e estão matriculadas na grade antiga vão poder fazer isso. Nós também estamos em fase de construção, né, ainda numa fase embrionária, mas com uma discussão muito intensa, os novos cursos que serão propostos para o nível médio. E um dos cursos que já desponta é o curso de cinema e também um curso de produção cultural. Então, a gente tem conversado bastante internamente sobre essas propostas, as pessoas estão muito entusiasmadas da gente ter esses cursos acontecendo lá. Nós já aprovamos no Conselho Universitário a transformação daquele espaço num campus universitário, isso muda bastante a situação. Então, hoje nós temos, além do nosso campus Leonel Brizola, no Parque Califórnia, e do nosso campus Carlos Alberto Dias, em Macaé, nós temos o campus Antônio Sarlo, no Parque Aldeia. E agora nós estamos trabalhando no regimento do que nós estamos chamando de colégio universitário de aplicação da UENF. Tá? Então, a escola técnica agropecuária, o ensino básico do 6º ao 9º e os novos cursos, eles integrarão dentro do ensino básico o colégio universitário de aplicação da UENF. Tá? Então, nós vamos ter a possibilidade de envolvimento de vários dos nossos cursos de graduação de maneira integrada com esses cursos, porque nós temos os cursos de licenciatura, pedagogia, física, química, matemática, biologia. Então, a gente prevê essa integração de uma forma bastante intensa dos nossos estudantes da graduação, com os coordenadores dos cursos, dentro desse ambiente do nosso campus e do curso do ensino básico. E também, claro, a gente lá funciona, né, as atividades efetivamente não começaram, mas o nosso curso de graduação mais recente, o nosso caçula, que é o curso de Engenharia de Alimentos. Então, esse campus também abriga um curso de graduação já.
Tá? E isso está sendo registrado. Isso tudo tem uma parte burocrática intensa, que a gente tem uma equipe trabalhando nisso bastante. Então, o curso de Engenharia de Alimentos para a graduação também funcionará nesse campus. Então, a gente tem a integração do ensino básico por meio das licenciaturas todas, por meio de um curso de graduação que acontece dentro desse espaço. E, por óbvio, nós já temos lá nesse espaço, dentro do campus, um investimento muito grande na pesquisa agropecuária. Então, toda a parte de zootecnia, toda a parte de experimentos com fruteiras, então, tudo isso já vinha acontecendo naturalmente dentro dessa área. Então, nós já temos hoje vários estudantes do técnico em agropecuária que são estagiários nossos dentro desses projetos de pesquisa. Então, o que vai acontecer é que isso vai se intensificar ainda mais, porque nós estamos prevendo para o próximo ano um programa de bolsas de permanência também para os estudantes do ensino médio técnico, além do programa Pé de Meia, que já existe. A ideia é que a gente possa, então, dar mais suporte para aqueles estudantes, para que eles possam ficar, que a nossa proposta é que eles fiquem em tempo integral, tá? Então, com contraturno, com esportes, com atividades culturais, então que eles passem o dia todo no campus da universidade, na sua escola, então, assim, acompanhando toda essa formação cidadã, né? E, por óbvio, também o nosso Parque Tecnológico Agropecuário, ele está localizado dentro da área da escola, dentro do colégio universitário. Então, essa integração, a gente entende que vai ser um processo bastante natural e muito importante para a gente, porque nós teremos estagiários dentro do Parque Tecnológico Agropecuário. Então, nós estamos trabalhando, nós temos uma comissão de transição e de integração. Então, além da transição com a FATEC, a gente precisa integrar. Então, para vocês terem uma ideia, eu já me reuni não só com os professores da FATEC, que estão lá hoje, e que nós estamos solicitando a cessão deles, da FATEC para a UENF, mas também já me reuni com os estudantes e os pais dos estudantes, para explicar o que vai acontecer a partir de agora nesse processo. A gente está em processo de transição, de estruturação do espaço, recuperação de prédios, enfim, uma série de ações administrativas que são importantes, mas também já estivemos juntos com os pais e os estudantes para mostrar para eles o que vai acontecer, quais são os próximos passos, e eles estarem cientes e confiantes de que as mudanças estão sendo feitas para melhor, tá? Para melhor atender a população do Parque Aldeia. Então, o edital vai ser feito por nós, já não vai ser mais feito pela FATEC. A nossa intenção é a ampliação do número de vagas, então, um melhor atendimento na educação básica pública na região do Parque Aldeia e no município de Campos. Rosana, você falou do curso de cinema, eu ia deixar para o final, mas aí você já deixa, se eu roubar a bola, eu vou tentar tabelar contigo um pouco. Você falou que no Antônio Sarro vai ser regime integral, né? Isso. Enfim, até não na sua plenitude, mas retoma o projeto um pouco, uma parte, parcialmente, uma ideia de Darcy, que era um sistema de internato na escola de cinema na época, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, né? O Rolando Senna chegou a ser o diretor, Geraldo Sarro depois ficou na UENF muito tempo, tive oportunidade de trabalhar com ambos, enfim, mas a coisa não saiu. Fala-se muito em uma disputa com a UF, que já tinha uma escola de cinema. Pelo menos serviu para reformar o salão do colégio, onde hoje funciona, né, o Arquivo Público Municipal, a primeira construção de Campos, século XVII, ano dos jesuítas. Ficou o governo Marcelo Alencar ainda, anos 90, o governo Fernando Henrique, federal, Marcelo Alencar, estadual, faz tempo.
Mas de lá para cá, isso ficou dormente, né? E agora com o Fernando Souza, que é cineasta, né? Tem uma produtora que propõe filmes, cineasta documentarista, veio fazer Sociologia Política na UENF, né? Doutorado, e essa coincidência acabou pegando esse fio perdido da UENF, que estava meio esquecido, né? Isso rendeu dois festivais internacionais de cinema, o Goitacaba citou agora há pouco a segunda edição, que a Folha apoia, né? Por entender que isso é muito importante para o fomento não só cultural, como econômico da cidade. E agora se fala na abertura desse curso técnico de cinema. Primeira pergunta, tem algumas perguntas. Esse curso é um curso técnico, então ele equivaleria a ensino médio, não seria um curso, não seria uma graduação, né? Se sim, se vocês pensam também em fazer um curso universitário de cinema, um curso de graduação, enfim, em que área? Em que pé isso retoma essa ideia original de Darcy, que está lá na gênese da UENF, andou meio esquecida e agora está sendo, não vou dizer um remake, porque ela não chegou a acontecer, né, mas está sendo revisitada. Oi, Aloysio, olha, bom, primeiro eu queria dizer para vocês que a UF é uma grande parceira nossa, inclusive na área do cinema. Então, assim, a gente tem trocado muitas informações com o pessoal. Então, quando a gente agrega, né, quando a gente soma, todos ganham. Então, a UF é uma parceiraça nossa e a gente tem trabalhado muito de maneira conjunta com eles. Eu entendo também que isso tudo, sabe, faz parte de um processo de maturidade institucional. Então, quando a UENF foi gestada, foi criada, que Darcy pensou em tantos aspectos diferentes da instituição, o próprio decreto, né, de criação, que diz que a gente deveria chegar a 600 docentes, nós nunca conseguimos chegar nesse número, tá? Então, 600 docentes com doutorado, nós nunca conseguimos chegar nem perto desse número. Hoje, nós devemos ter aí em torno de 310 docentes, ou seja, quase a metade de um corpo docente para fazer tantas coisas, trabalhar em tantas frentes. Então, o cinema, ele ficou numa prateleira guardado, né? Então, e nós passamos por períodos muito difíceis, né? A universidade, ela é do Estado do Rio de Janeiro, é uma universidade estadual, então nós dependemos de orçamento do Estado, e todos nós nos lembramos dos períodos muito difíceis que nós tivemos do ponto de vista orçamentário, financeiro, nos últimos anos. Então, o investimento numa escola de cinema, ele precisa ser feito com investimento, sim, em máquinas, em equipamentos, mas principalmente em pessoas. Então, já falando sobre o curso de graduação, o curso de graduação em cinema, ele nos parece algo um pouquinho mais longo para você colocar em prática, porque na UENF nós só contratamos doutores. E hoje você não tem um punhado de doutores em cinema que possam vir para cá, mesmo para preencher um quadro de vagas que a gente vai ter que lutar junto ao governo para que a gente tenha. Então, tem um ditado chinês, né, que diz o seguinte, que em longas caminhadas sempre é preciso dar o primeiro passo. Então, nós entendemos que, nesse momento, o curso em nível médio de cinema, ele é o primeiro passo, e ele é viável. Nós conseguimos colocar isso, e isso dá início, marca, de fato, a nossa caminhada na direção de uma graduação e uma pós-graduação em cinema, né, com um formato bastante interessante que a gente também já discute. Né? Então, a universidade ela precisa projetar o que ela pretende nos próximos 5, 10, 15 anos. Nós precisamos ter planos plurianuais, nós precisamos ter o nosso PDI. Então, a gente projeta isso.
né? Porque se você não planejar, realmente não acontece, não dá para chegar de um dia para o outro e inventar uma coisa sem planejamento. Então, a gente voltou a planejar a escola de cinema e começamos, damos o primeiro passo numa escola de nível médio, em que a gente vai associar o curso de cinema e audiovisual com a produção cultural. Né? Então, isso hoje é como discutimos o que está acontecendo e o que a gente está propondo, porque, inclusive, se houver o curso for subsequente, a gente pode começar esse curso em março ou em agosto do próximo ano. Nada impede que isso aconteça, basta que a gente se organize, porque as condições de espaço e as condições materiais nós estamos construindo, tá? Então, a gente entende isso como uma retomada muito positiva de uma das ideias do Darcy. Então, as pessoas também, eu acho que a gente precisa discutir também as ideias do Darcy, porque uma coisa é você pensar numa estrutura de escola de cinema em 1993. 33 anos se passaram. Então, a ideia é uma coisa. Então, a gente precisa honrar a ideia, o legado, mas não precisa ser do jeito que ele imaginou e planejou. Tá? Então, assim, a gente precisa trazer essa ideia, a execução dessa ideia, para o nosso tempo, para o tempo de hoje. O que nós temos e o que a gente pode construir em cima dessa proposta. Né? Porque, senão, essa é uma coisa dinâmica. Né? Se o Darcy estivesse aqui conosco hoje, provavelmente ele teria uma outra ideia de escola de cinema, porque ele era uma mente inquieta e vivia mudando as coisas e tal. Então, assim, existem aqueles pilares, né, que são coisas muito básicas. Então, assim, a Universidade do Terceiro Milênio, que só contrata doutores, isso é pilar, isso é básico, isso não vai mudar, porque isso está na gênese de um projeto vitorioso. Mas algumas coisas que foram colocadas lá, a gente, na verdade, já até mudou. Né? Então, assim, ele não queria agronomia, ele queria engenharia de produção vegetal. E aí, na hora de registrar esse diploma, ninguém ia aceitar, então mudou para agronomia. Mas o curso, com 100% doutores, referência e tal, ele permanece. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Então, a escola de cinema, ela está muito hoje trazida para esse mundo nosso, contemporâneo. Claro que a ideia é do nosso fundador, do nosso criador, né, e ainda hoje, né, nosso mentor. A gente vai se inspirar nos livros, nas propostas e no que Darcy deixou de legado para essa instituição, né, e para a educação brasileira. Mas, então, acho que, assim, e o Aloysio trouxe um aspecto muito importante, que é a questão da cultura como economia. Cultura é economia, cultura é emprego, cultura é poder. Tá? Então, assim, a universidade, ela entende isso e entende que existe um mercado enorme, existe uma necessidade enorme de colocarmos pessoas formadas, treinadas, que possam debater cultura, que possam apoiar a cultura, que possam ocupar esses espaços, inclusive os espaços de poder para tratar da cultura. Né? Ela não é algo, um tema, né, que precise ou que deva ficar em segundo plano, de jeito algum. Ela tem que estar à frente. Sem cultura, a humanidade não é nada. Então, assim, a gente tem procurado trabalhar muito essa dimensão dentro da universidade hoje. E por isso eu deixo aqui o meu abraço, um agradecimento muito especial ao Giovanni do Nascimento, nosso diretor de cultura, que está fazendo um trabalho belíssimo e que se expande, inclusive, para outros municípios, como Itaperuna, por exemplo, com o Escritório de Cultura, que funciona na Casa de Cultura Vila Maria, e a gente tem trabalhado muito as questões culturais, e aí o cinema e o audiovisual aí dentro, né? Então, eu não sei se eu respondi tudo, acabo falando demais, mas, enfim, é isso, Aloysio. Então, nós estamos muito animados com a possibilidade de termos jovens se dedicando
ao estudo do cinema, do audiovisual, da produção, da gestão cultural, dentro da nossa estrutura, dentro da UENF. Professora, a senhora fala muito de revisitar o passado para pensar no futuro, né? E são diversas conquistas que a senhora enumerou que a UENF tem realizado nos últimos anos. Quais são os próximos planos para os próximos 10 anos, 15 anos? E, como representante da Baixada Campista, eu não posso deixar de perguntar, a UENF terá uma base na Baixada? A gente já tem uma construção, né, que é a Universidade da Baixada, que está parada, então seria, assim, um polo interessantíssimo do ponto de vista geográfico, porque vai atender diversas comunidades que estão distantes do centro da cidade, que estão distantes da UENF hoje, e seria por um novo modelo de gestão, de porto, de complexo, que pode ser que vai acontecer ali na Barra do Furado. Então, quais são os planos da UENF para os próximos 10, 15 anos, e se eles virão a Baixada Campista? Olha, Everton, obrigada pela sua pergunta. Uma instituição que não reconhece, não valoriza o seu passado, ela não tem raiz, né? Ela não tem. Então, a gente precisa olhar para o passado, mas não para ficar olhando pelo retrovisor, né, e tentar fazer as coisas lá atrás da mesma maneira. Não é isso. É você trazer todo o plano de expansão da universidade, olhando para que e como ela foi criada, né? Então, nós temos uma série de planos que foram feitos e que não foram nunca executados. A Escola de Cinema é um deles. A gente crescer para outros municípios é o outro. Nos planos originais, nós deveríamos estar presentes em outros municípios, e nós temos tentado. Então, como eu falei, a gente tem uma unidade experimental em Italcara, a gente tem uma unidade experimental em Italva, os 14 polos do CEDERJ, então 14 municípios do estado, mas hoje nós temos um gargalo, e eu gostaria muito de atender a todas essas demandas. Então, assim, aquela ideia de você estar possibilitando o acesso a uma educação pública, gratuita, de um curso superior, né, que tem uma qualidade já comprovada. Então, a ideia é que a gente esteja presente, sim, em outros pontos do município. É um município enorme, né, e também em outros municípios do norte e noroeste, porque isso faz parte da construção original da universidade. Como é que nós vamos chegar lá? Bom, nós precisamos de apoio. Quando os prefeitos me procuram, reitora, eu quero um curso da UENF aqui na minha cidade, no meu município. Então, nós precisamos de gente. O Darcy disse, e isso foi lembrado novamente na sexta-feira, que ele disse, uma universidade não se faz só com prédios e tal, se faz com gente. Então, eu falei para vocês, nós temos hoje cerca de 310 docentes. Como que eu vou deslocar essas pessoas para outros municípios ou para áreas mais distantes do nosso campus? Não é simples. Nós precisamos ampliar o nosso quadro de servidores, não só de docentes, mas também de técnicos. Recentemente, nós conseguimos fazer o concurso e esse ano contratamos mais 170 técnicos administrativos, técnicos de laboratório, para poder dar o suporte que os nossos estudantes e os professores precisam para as atividades básicas, né? Então, Everton, a gente, isso está no nosso radar, isso está no nosso plano, mas nós precisamos de negociar com o governo a possibilidade de ampliação do nosso quadro. E aí sim nós vamos ter condição de fazer um melhor atendimento à sociedade. Nós passamos aí um período sem muito acesso, né? Não só ao ENF, mas ao ERJ também, e outras entidades estaduais sem apoio. O Estado era reportado como extremamente endividado. Hoje o Estado já está superavitário. Tá? Vocês devem ter visto aí que foi o estado que mais arrecadou ICMS, 1,7 trilhões, né? 1,7 trilhões, 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 1,7 trilh
Então, assim, são mudanças como essa que nos dão ânimo para continuar a nossa batalha de seguirmos construindo a universidade que a gente imaginou lá atrás. Eu estou aqui também há 33 anos, né, e acompanhei os documentos do Darcy, etc. Então, essa condição de nós estarmos presentes em mais lugares, isso está totalmente no nosso radar, no nosso planejamento. Então, que nós tenhamos suporte orçamentário, financeiro, para que a gente possa contratar e, de fato, levarmos a universidade para cada vez mais pessoas. Tá? A gente está ciente da construção lá, na verdade, são 8 prédios como aquele. Tá? Nós olhamos para aquele prédio ali na Baixada, e eu vou confessar para vocês que nós olhamos também para aquele prédio lá em Tamoios, na região de Cabo Frio, que também nós acalentamos também essa ideia de estarmos lá no campus, né? Temos conversado, inclusive, quem sabe, uma parceria com a própria UERJ, que tem o curso de medicina, o curso de geografia, lá em Cabo Frio já. Então, assim, nós temos essa conversa ampla, mas, sim, então nós temos o desejo de ampliarmos mais o nosso raio de ação, com novos cursos, em novos campi, tá? Professora e reitora, né, Rosana, a gente precisa fechar esse bloco, mas tem aqui uma participação do professor Hamilton Garcia, lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e está aqui a participação dele. Vou apresentar para você. Tenho acompanhado a gestão de Rosana e quero expressar minha admiração por seu espírito público no comando da reitoria, em especial diante dos ataques que, a partir de dentro, visam enfraquecer a instituição para tentar dominá-la através do medo e da intimidação de toda a comunidade acadêmica. Corajosamente, ela se dispôs a enfrentar o problema que há muito incomoda estudantes, técnicos e professores: o assédio, cujas dimensões são múltiplas, sendo a mais capciosa delas, nos dias de hoje, a política de instrumentalizar faccescamente a alteridade pessoal para interditar a alteridade intelectual. Neste sentido, gostaria de saber como ela recepciona o movimento nacional em defesa do pluralismo, acadêmico, e pretende, com seus valores, difundir e preservar na UENF em sua fase de maturidade. Rosana. Bom, primeiro, Cláudio, agradecer aí ao professor Hamilton pelas palavras gentis, carinhosas em relação à nossa gestão, e dizer o seguinte, que isso não é trabalho de uma pessoa. Então, assim, eu tenho uma equipe extremamente competente, comprometida, e que acredita num projeto de universidade que não compactua com medo e com assédio. Nós não podemos, dentro de uma universidade, nós não podemos conviver com medo e com assédio em lugar nenhum, mas, falando especificamente da universidade, é inadmissível você ter algum tipo de estrutura que compactue com isso, com o medo, com o assédio, com a intimidação. Então, nós temos trabalhado fortemente dentro da universidade para eliminar completamente. A gente sabe que é muito difícil, porque muitas pessoas não conseguem sequer denunciar, mas nós temos feito um trabalho de conscientização. Nós temos uma pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, em que nós temos
um programa específico para isso, que é totalmente feito de forma sigilosa. Todas as pessoas que se sentem intimidadas, assediadas, que enfim, experimentam algum tipo de situação assim, pode fazer a denúncia, ela vai ser objeto de análise da instituição. Nós temos uma estrutura para isso, então as pessoas podem recorrer ao nosso serviço psicológico, psicopedagógico. Se for o caso, nós temos orientação jurídica. Então, a universidade, a UENF, como várias outras universidades, ela vem se preparando para enfrentar esse problema, né, que é um problema corporativo. Então, nas empresas acontece, nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho. Infelizmente, isso é uma realidade, né? E algumas dessas coisas são reputadas, inclusive, como crimes, por exemplo, racismo, xenofobia. Então, enfim, nós não queremos estimular esse tipo de comportamento dentro da universidade. Então, a gente só pode cumprir o nosso papel se a gente se colocar contra esse tipo de situação, de abordagem, institucionalmente, tá? Isso não é nada feito do ponto de vista pessoal, é uma coisa institucional. Nós temos resoluções, regras aprovadas em colegiados distintos que nos permitem fazer esse trabalho. Então, sobre essa questão que ele coloca, né, do pluralismo acadêmico e tal, na verdade, a universidade, especialmente a universidade pública, ela já nasce plural, porque nós temos autonomia dentro da universidade, e a autonomia, ela nasce dentro da sala de aula. O próprio professor, ele tem autonomia de cátedra, ele tem autonomia didática, né? A gente não pode chegar ao professor e dizer, olha, você vai dar aula disso, você vai falar sobre isso. Então, isso já está consagrado dentro da universidade, a liberdade de ensino, a liberdade de fazer a sua pesquisa. Então, por exemplo, ao contrário de empresas, inclusive empresas públicas, né? Eu vou citar aqui a Embrapa, que é da minha área de atuação. A Embrapa, ela contrata o pesquisador e diz para ele, olha, você está aqui para trabalhar com caju, ou com feijão, ou com arroz. Então, assim, ele vai trabalhar dentro daquela linha que a empresa decidiu. Na universidade não é assim. Ele é contratado e ele tem liberdade para propor a pesquisa que ele quiser. Então, isso é claro que dentro de rigores metodológicos da ciência, né? A gente não está falando de pseudociência nem nada disso. Então, e isso também a gente apostando na questão do respeito mútuo entre os cientistas, né? Então, assim, para nós, que eu falo que a UENF é um ser vivo, dinâmico, toda a universidade né? E é plural por natureza, né? Então, assim, a gente entende que não cabe tentativa de patrulhamento ou um ambiente negacionista, anti-ciência. Então, essa autonomia que o pesquisador tem, a autonomia da universidade, é um dos nossos maiores patrimônios. Então, é por isso que é isso que a gente defende, né? Esse espaço democrático, ético e apoiado nos valores da ciência, né? Então, acho que é bem isso, tá? Espero ter respondido a pergunta do Hamilton. Um abraço, Hamilton. Obrigada. Bom, são 8 horas em Campos, minha querida reitora Rosana Rodrigues. Precisamos fazer uma pausa. Eu só queria aqui destacar 2 nomes e abraçá-los também. O seu vice-reitor, Fábio Olivares, que é um dos cientistas também extraordinários que a gente tem nessa universidade, e o meu querido Braz. Eu tenho acompanhado sempre aqui informação sobre ele. Aloysio e Everton, Rosana, Beto, para variar, Braz é flamenguista. Cara, e ele assim, na sala da reitoria, eu me lembro, tivemos várias reuniões lá, eu ia muito pra gente conversar, e conversar afiado também. Rapaz, ele, olha, até no banheiro dele tinha negócio de penduricalho do Flamengo. Eu falei, eu não quero vir aqui mais não. Eu tô parecendo que eu tô no ninho do urubu. Ele morria de rir.
Se ele não vê o programa, ou se ele puder ver, depois a gente manda para ele. Um abraço fraterno aí ao nosso querido Braz. O Cláudio, só um minutinho, né? Nós temos ainda legado do Braz na reitoria, nós temos uma caneca com o símbolo do Flamengo que permanece na reitoria até hoje. Ó, que legal. E o Braz, ele está com seus 90, talvez 98, por aí. Ele foi convidado para ver a inauguração da galeria, a gente sabia que ia ser muito difícil para ele fazer essa viagem, mas ele continua trabalhando, tá? Ele ainda continua desenhando lá, analisando os espectros e tal, ele continua trabalhando. E no próximo bloco eu queria ter a chance de falar um pouquinho, já que eu estava deixando isso para uma oportunidade, do anuário que nós estamos construindo. O nosso anuário está pronto, então, pela primeira vez, e isso tem a participação do professor Hamilton e do nosso vice-reitor Fábio Olivares. Então, falar um pouquinho só depois do nosso anuário, porque, como o Everton perguntou sobre o planejamento, sem os números, a gente não consegue planejar nada. Então, a gente trabalhou nesse anuário desde o início desse ano, e é uma iniciativa que a gente espera que perdure daqui para frente, a gente ter esses números compilados, catalogados, divulgados, para que as pessoas nos conheçam mais e para que a gente também se conheça para fazer planejamento, né, planejamento estratégico para os próximos anos. Tá bom? Legal, vamos sim, claro, com certeza. Só um instante, pausa rápida aqui do Folha no Ar, a gente volta com toda a bancada completa para a gente continuar conversando com a Rosana Rodrigues, professora e reitora da UENF aqui no Folha no Ar. São 8h03 em Campos, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem.